Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ProSA Podcast, nosso canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Meu nome é Álvaro Castro e eu estou aqui mais uma vez com ele, Leonardo Alexandre, especialista em lançamentos digitais. É isso aí, pessoal. Já deixa o like, se inscreva no nosso canal, deixa o comentário e vamos lá para mais um podcast. Hoje estamos muito felizes em receber aqui em nosso estúdio uma pessoa muito especial. Ele é bacharel em Direito pelo UFMG e tem formação de prevenção de catástrofes pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Especialista em gestão de projetos pela USP e em gestão de desastres pela Universidade de Yamaguchi, no Japão. Mestre em Direitos Humanos e Acesso à Justiça pelo UFMG e especialista em Gestão de Pública e Proteção e Defesa Civil pela UFJF Juiz de Fora. Atualmente está concluindo a especialização em Gestão de Negócios na Fundação Dom Cabral. Pedro Aihara, seja bem-vindo ao ProSA Podcast. É um prazer te receber aqui em nosso estúdio. Sinta-se em casa. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Felicidade de estar aqui, que a gente possa ter uma boa prosa aí hoje. Obrigado. Isso aí, o currículo bem extenso e parrudo. Mas, Pedro, você se tornou muito conhecido, né, após aquela tragédia do Madinha, tenente, porta-voz do Corpo de Bombeiro. Nossa audiência, majoritariamente empreendedores, que lidam também com, claro, devido às proporções, com muito negociação, estresse, gestão de conflitos e tudo mais. Mas voltando um pouco, conta pra gente a sua história, a sua trajetória, como que foi até chegar aqui. Claro. Eu sou mineiro, daqui de Belo Horizonte mesmo, né, fui criado aqui, estudei boa parte da minha vida em escolas públicas mesmo, e aí estudei no Colégio Militar. No Colégio Militar eu acabei sabendo um pouco mais da carreira militar, entendendo como é que tudo isso funcionava, e aí de lá eu fiz concurso para a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica lá em Barbacena, e aí comecei minha vida militar muito cedo, eu tinha de 15 para 16 anos, fiquei lá 3 anos. Lá na EPICAR você começa a sua formação para você poder ser um aviador da Força Aérea, para você ser um piloto. E aí depois que você se forma lá, você vai para a Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga, onde você vai fazer, né, especificamente a instrução aérea mesmo. E quando eu estava me formando na EPICAR, que eu iria, né, no ano seguinte para a AFA, aí eu falei assim, eu acho que para minha vida, não sei se eu realmente quero ficar rodando o Brasil todo, eu quero muito ter uma família, acho Legal. que, né, como eu estudei em colégio militar, eu sei o tanto que eu tinha muitos amigos que eram filhos de militares, das Forças Armadas, sei o tanto que essa questão da transferência, ela sacrifica a família. Legal. Eu falei assim, acho que eu vou dar uma mudada de ares. E aí eu fiz o concurso para o Corpo de Bombeiros, né, fiz também o vestibular de Direito, de outros vestibulares também, e acabei passando aí com um peso no coração muito grande, porque eu gosto e gostava muito da aeronáutica. Eu vim para o Corpo de Bombeiros, sempre quis trabalhar com alguma coisa que eu pudesse ajudar pessoas, que eu conseguisse ter essa sensação mesmo de contribuição na vida dos outros, e aí no Corpo de Bombeiros, né, já estou aí há pouco mais de 10 anos. Trabalhei no setor operacional da corporação, trabalhei em setores também de unidades de comando estratégico, e hoje, né, hoje estou licenciado, mas o setor ao qual eu estou vinculado é na parte de comunicação, que acabou, né, a minha formação ela não é na área de comunicação, mas acabou que por uma questão de desenvolvendo algumas habilidades ao longo, né, desses anos, né, os meus comandantes, eles identificaram isso e falaram assim, Rara, acho que você vai ser mais importante aqui no setor de imprensa. E aí, ao longo desses anos, né, a gente pôde ter oportunidade de atuar em grandes situações aqui em Minas Gerais, como você citou, né, Brumadinho, mas também Mariana, creche de gente inocente em Janaúba, recentemente agora Santa Casa, Capitólio, acidente de Marília Mendonça, enfim, acidente. São muitas situações que Minas Gerais tem muito essa característica, né, de ser um estado onde os bombeiros eles não têm muita paz, não, a gente trabalha um bocado, porque quando você tá ali com o sócio, com o ambiente, com uma equipe, que a galera é uma galera muito proativa, que corre atrás, isso daí te coloca para frente, com certeza. E aí foi o meu caso, que aí, graças a isso, eu comecei a ficar mais atento em relação às oportunidades que surgiam, e aí consegui, né, traçar essa minha própria história. Por isso que, até, né, já que a gente está falando sobre prós, sobre esse ambiente corporativo, assim, você pensar muito qual que é a equipe que você tem ali ao seu redor, isso é muito mais decisivo do que a maioria das pessoas imagina. Isso acaba sendo muitas vezes determinante do quão
quão, né, sucesso você vai experimentar ali durante a sua jornada. Acho que o segredo de uma boa atuação, no nosso caso, que é um corpo de bombeiros, é a gente ter uma equipe, né, bem diversificada e bem integrada, principalmente. Com toda certeza. Se você não tiver um líder para que faça você entender exatamente o que você precisa fazer, como que você precisa fazer, especialmente nós que trabalhamos em muitos momentos de crise, você saber acalmar e trazer ali para o centro a sua equipe, as coisas elas acabam não acontecendo da maneira como deve. Mas na maioria das situações que a gente vai, as pessoas estão desesperadas, querem resolver tudo ao mesmo tempo, não tem um plano, acabam ficando ali batendo cabeça, e isso acaba comprometendo ainda mais a situação. Então é principalmente entender que por meio da comunicação, a gente consegue colocar todo o time na mesma página. Porque você chega assim, se acontecer, sei lá, um incêndio aqui agora. Às vezes você vai pensar em fazer alguma coisa, às vezes ali o seu par vai pensar em fazer outra, às vezes seu outro colega tem uma outra prioridade, quer salvar esse documento, fazer aquilo dali, às vezes a outra pessoa quer ligar ali pro corpo de bombeiros. Basicamente, que um líder, uma pessoa, né, minimamente capacitada vai fazer num momento como esse, é fazer com que cada um entenda o seu papel e faça isso de uma maneira ordenada, de uma maneira calma. Quando a gente consegue organizar aquele cenário de crise, a gente tem uma possibilidade muito maior de ter um resultado, né, bem sucedido. Seria uma organização do caos, assim? Exatamente. É porque uma coisa que a gente até brinca muito com isso no bombeiro, a gente não pode confundir agilidade com pressa, com afobação. Exato. Às vezes, e isso assim, talvez seja um dos erros mais comuns que eu vejo no gerenciamento de crise. Eu também dou aula de gestão de crise, que eu sempre falo para os meus alunos. O pessoal, começou a acontecer uma grande crise aqui na empresa de vocês. Às vezes as pessoas falam assim, não vamos parar para sentar para discutir sobre isso, não, porque existem várias prioridades. Aí a pessoa deixa de gastar, que na verdade investir às vezes 1, 2 horas para parar, para entender o que está acontecendo, para alinhar, para colocar tudo na mesma página, já vai fazendo diretamente essas ações, e aí essas ações elas não convergem para o mesmo ponto. E aí acaba que isso gera um prejuízo muito maior. Por isso que lá no bombeiro, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai atender qualquer ocorrência é uma coisa que a gente chama dimensionamento da cena, dimensionamento da crise. O que é isso? É você chegar ali e entender o que está acontecendo. São 10, são 20, são 300 vítimas, quais são os riscos que existem aqui? E às vezes as pessoas não entendem isso. Quando a gente chegou em Brumadinho, por exemplo, eu cheguei na primeira aeronave que pousou lá em Brumadinho e ninguém tinha chegado ainda. E a gente foi para um salão de leitura comunitário, que fica no meio da comunidade de Córrego do Feijão. E esse salão a gente começou, né, a pegar mapa, a ver exatamente o que tinha acontecido, e a população toda cercando a gente, falando o seguinte: como que, se tem gente lá na lama, tem bombeiro parado aqui em torno de uma mesa? Só que para a gente ter bombeiros procurando de forma adequada no meio daquela área gigantesca, certo. A gente precisa de alguém que precisa parar e pensar o seguinte: quais são os locais prioritários? Qual que vai ser a distribuição do efetivo nesse local? Só que para a pessoa que ela não está inteirada dessa gestão de crise, vai falar assim, mas que é isso? Por que eles estão parados aqui? Vão lá buscar as pessoas. Mas fazer isso de forma desordenada acaba contribuindo para o aumento e não para a resolução do caos. Tem uma coisa aqui, né, que é muito simples, que se chama leitura de ambiente, que antes de eu bolar qualquer estratégia, antes de eu comunicar, eu preciso perceber quais são as dores, seja do meu cliente, seja do cidadão que eu atendo, seja daquela comunidade que vai ser abarcada, contemplada por aquele plano. Então é você parar. Da mesma forma que é importante você o planejamento, você incluir no seu planejamento essa escutativa das pessoas. Por quê? Para você conseguir formatar alguma coisa que faça sentido para elas. Quantas vezes a gente não vê uma comunicação que ela é direcionada para um público, para pessoas que não são aquelas pessoas que de fato estão envolvidas com linguagens, né, mal elaboradas, mal pensadas. O meu objetivo principal é conseguir fazer com que aquela pessoa que tem um familiar, uma pessoa querida que está vitimada numa situação dessa, ela se sinta um pouco mais confortável, um pouco mais acolhida, com um pouco de menos de dor. Quando eu consigo pensar, falar assim, olha, se eu tivesse nessa posição... Se colocou no lugar do outro. Como que eu, né, gostaria de ouvir isso daqui? Aí eu consigo elaborar melhor, né, como que eu posso fazer aquilo dali. Mas às vezes a pessoa, ela parte de um pressuposto dela, fala assim, não, eu acho que tem que ser assim, mas não é sobre o que você acha, é sobre como que o outro ele pode ser contemplado dentro daquela sua fala. Quando o líder ele passa a perceber isso, ele com certeza consegue modular a comunicação dele de uma forma muito mais inteligente. Depois que aconteceu o 11 de setembro, a CIA, que é a maior agência de inteligência do mundo, eles fizeram um estudo para eles conseguirem compreender como que eles, que são a maior agência de inteligência do mundo, que tem um dos processos de recrutamento que é considerado um dos processos mais rigorosos do mundo, às vezes para cada 10 mil candidatos você seleciona uma pessoa, como que eles conseguiram ignorar
a ameaça do 11 de setembro. Porque eles pensaram o seguinte, nós somos a maior agente de inteligência do mundo, temos as melhores pessoas, as mais qualificadas, as melhores ferramentas, como que a gente conseguiu isso passar, né, despercebido pela gente? E aí eles fizeram um estudo de anos, e as conclusões desse estudo, elas foram muito interessantes pelo seguinte, porque eles verificaram que a desconsideração da ameaça do Bin Laden, ela aconteceu por um fenômeno que a gente chama de homofilia. O que é homofilia? Dentro do meu processo de recrutamento, por questões até psicológicas, psicanalíticas, eu sempre tendo a recrutar pessoas que pensam parecido comigo, que são semelhantes a mim. Por uma questão de validação, de legitimação interna, geralmente você quer aquela pessoa futuro, né? que te valida ali, que te legitima. E isso é bom por alguns aspectos, mas é complicado pelo seguinte, porque como eles tinham, né, basicamente 99% do efetivo deles eram ali de homens mais ou menos de uma mesma formação, de faculdade, homens brancos, com uma origem, né, anglo-saxã, com uma questão de uma mesma protestantes na maioria, isso fazia com que eles também compartilhassem os mesmos pontos cegos. E aí, quando eles viram, por exemplo, isso tem nos relatórios da CIA, os primeiros vídeos do Bin Laden ameaçando, né, os Estados Unidos, eles falaram o seguinte, nossa, mas isso é um caipira, um cara de dentro de uma caverna, falando com um turbante, falando dessa forma, isso aí não oferece perigo nenhum aos Estados Unidos. Se qualquer um desses analistas de inteligência eles fossem mais familiarizados, né, com o islamismo, eles verificariam que aquilo ali, na verdade, era uma metáfora super elaborada da própria trajetória que Maomé fez, de toda a simbologia que a caverna tinha. Mas como eles não tinham essas pessoas de pontos de vista diferentes, eles não conseguiram perceber isso. É aquela ideia da nossa visão ela ficar um pouco viciada, né? Porque às vezes a gente fica tão moldado ali naquele processo que a gente vai ignorar aquilo dali, né? A NASA, inclusive, depois que aconteceram, né, os problemas nos foguetes que explodiram, né, nos ônibus espaciais, como Columbia, etc., eles já formam a estrutura deles de crise, né? Por exemplo, são 11 cientistas. Se 10 concordam num ponto, é obrigação do 11º discordar, justamente para evitar aquele efeito manada de todo mundo falar assim, necessariamente a gente nunca pode, né? A gente não pode ter um consenso. O 11º ele tem que discordar para falar assim, não, peraí, pode ser que esse cálculo não esteja certo, pode ser que aquilo dali, né, não esteja funcionando bem, assim, a discordância, ela quando bem trabalhada, ela quando bem compreendida, ela acaba sendo uma grande vantagem ali na composição da minha equipe, principalmente no meu produto, do serviço que eu ofereço. Pedro, e para os próximos 10 anos, 5 anos, quais são suas aspirações, suas pretensões? Conte-nos um pouco aqui sobre você. Olha, agora eu estou num novo projeto, que é esse projeto, né, da pré-candidatura a deputado federal aqui por Minas Gerais, e está sendo, né, um grande desafio, mas um desafio que está sendo encarado com muito propósito, com muita serenidade, paz de espírito. Foi uma decisão, talvez tenha sido a decisão mais difícil que eu tomei, porque envolve muitas questões da minha vida pessoal. Eu sou apaixonado com a minha profissão no Corpo de Bombeiros, só que eu acho que chega um momento que você recebe esse chamado aí de poder fazer mais, por mais pessoas. Eu acho que seria muito covarde da minha parte eu não encarar isso de frente, né? Quando eu entrei para o bombeiro porque o meu sonho sempre foi ajudar pessoas, e graças a Deus isso se tornou realidade, e quando a gente percebe que na política a gente consegue fazer isso num âmbito ainda maior, eu acho que é muito legítimo que a gente consiga fornecer melhores oportunidades para outras pessoas. Eu, graças às oportunidades que eu tive em termos de ter uma educação pública de qualidade, eu consegui, né, ter uma melhora considerável na minha vida, e eu sinceramente, assim, do fundo do meu coração, espero que isso possa acontecer para outras pessoas. Então, é um desafio muito grande, porque é muita baixaria na política, é todo tipo de proposta, né, antiética, é muita gente querendo te dar rasteira, mas assim, eu acredito, sinceramente mesmo, na minha vida toda, eu sempre coloquei essa questão de você acreditar, carregar o seu propósito e fazer isso da forma certa. Eu acredito muito em Deus, né, então acho que quando você faz dessa forma, as coisas elas vão caminhando, Deus, os anjos da guarda, eles vão te protegendo para as coisas elas acontecerem da forma como elas precisam acontecer. E pode demorar às vezes um pouco, pode demorar muito, mas fazendo da forma certa, fatalmente a sua estrela brilha, as coisas acontecem. Então nos próximos 10 anos é muito tempo, né? Mas 5 anos. Mas na virada do ano eu espero que eu possa estar eleito e possa principalmente estar sendo digno, né, da confiança,
dos mineiros, das pessoas que eventualmente, né, votarem em mim, principalmente porque esse é um projeto, não é um projeto de poder pessoal, mas eu acho que é um projeto de uma aspiração coletiva. Eu acho Tem que uma é legítimo. pauta, porque assim, as pessoas normalmente abraçam uma pauta, né? Às vezes é mais educação, mais segurança pública, mais saúde. Eu tenho 3 pautas principais, 3 bandeiras. Uma que vocês vão compreender muito bem, que é a parte de infraestrutura para desastres. Por quê? Porque todos os anos Minas Gerais, né, é literalmente assim, castigada com questões de desastres relacionados a chuvas, a seca, a questão nas estradas, a questão de barragens, principalmente porque não existe uma infraestrutura adequada para tornar as comunidades mais resilientes. Né? Quando a gente tem uma cidade como Raposo, por exemplo, sendo parcialmente destruída, porque não existe uma contenção de calho de rio, uma bacia de contenção, é uma coisa, é um problema que ele poderia ou ser eliminado ou ser resolvido se existisse uma política pública adequada. Então essa é uma pauta. A outra pauta é a questão da educação, pela minha própria história, e principalmente por acreditar que a educação é a única forma digna, sustentável, da gente promover uma transformação social efetiva, né, para muito além do assistencialismo, que em algumas situações é importante, mas para a gente fazer isso de uma forma permanente, essa questão da educação, a gente promover oportunidades para todos, e também a questão de um funcionalismo público, de um serviço público eficiente. Quando a gente tem, né, o funcionalismo público reconhecido, valorizado, quando a gente tem toda essa estrutura de saúde, de segurança pública, de educação, isso bem estruturado, o cidadão ele consegue desfrutar de um serviço de qualidade. E isso faz com que, além dele ter acesso a tudo isso, né, a gente consiga ter melhores oportunidades, a gente consiga, né, ter algo que funcione, a gente lembrar, né, que o Estado está ali para funcionar por e para o cidadão. Então são essas as bandeiras, e vamos aí nesse projeto aí que a gente possa trazer muita felicidade e principalmente muita qualidade de vida para cada mineiro aqui. Parabéns pela sua atitude, né? Acho que a política no Brasil precisa de pessoas como você, com caráter, com propósito e com experiência também em gestão pública de catástrofes. Obrigado, meu amigo. Agradeço muito a confiança e certamente, né, também os conhecimentos de vocês, a dedicação. Todo mundo acha que trabalha com carinho naquilo que faz, contribui para uma sociedade mais justa, mais igualitária, e com certeza vocês também estão fazendo isso ao executarem as tarefas que vocês fazem com dedicação, com honestidade, com lisura. Show de bola. A gente tenta fazer a nossa parte também. Com certeza. Vamos junto no time do bem, hein? É isso aí. E como faz para as pessoas, os nossos ouvintes, te acharem nas redes sociais, no YouTube, conhecer mais sobre Pedro Aihara? No Instagram é @Pedro Aihara. Aihara escreve AIHARA, que é japonês sobrenome, então o pessoal escreve errado, mas é Pedro Aihara. E também, lá também tem os meus outros links, meu e-mail, vai ser uma satisfação poder contar com outras prosas provocadas, ocasionadas aqui por esse contato. É isso aí. Ó, chegamos ao final desse episódio do ProSA Podcast, recebendo aqui no nosso estúdio Pedro Aihara, especialista em gestão de projetos, gestão de crise. Pedro, foi um prazer te receber aqui. Sinta-se em casa e volte sempre. É isso aí, Pedro. Muito obrigado. E você vai estar mais convidado para as próximas vezes. Eu que fico super feliz, uma prosa bem mineira aqui. Na próxima eu vou trazer só o pão de queijo aqui. Falta o pão de queijo. Mas foi ótimo. Obrigado aí pelo pessoal que acompanhou a pouco gente. Do seu trabalho e parabéns de verdade. Obrigado e parabéns pelas iniciativas aqui. Foi super bacana também conhecer os negócios de vocês. Quem sabe aí eu não vou investir, não vou também ser um consumidor aí do serviço, um cliente aí do que vocês oferecem. Parabéns, a prosa foi muito boa e foi de verdade uma honra, uma felicidade eu estar aqui. Considero vocês já como grandes amigos, que a gente possa caminhar junto essa jornada. Muito obrigado. Obrigado você. Sim, muito obrigado. Até mais, pessoal.